Salve, gurizada, como é que vocês estão aqui nessa loucurada de sexta-feira? Cheguei de Floripa hoje mais cedo, tipo, mortaço. Aí precisava fazer esse vídeo pra vocês porque, ao que parece, teve uma reviravolta nas eleições dos Estados Unidos. Uma galera tá falando disso, gente que... Eu vi gente no Twitter que eu nunca tinha ouvido falar de política, mais uma vez falando de política. Então, eu vim aqui falar um pouquinho das propostas que o cara que tá perigando ganhar, né? Perigando que eu digo não é no sentido exatamente ruim, tá? É só que ele tá à beira de ganhar, tá com um pé na Casa Branca. O Joe Biden, o candidato democrata. Quais são as propostas dele, né? O que ele traz de concreto no plano de governo dele? Tô olhando pra baixo porque o seu microfone tá estourando, tá? Que coisa vocês não estranham. Mas o que ele traz de concreto no plano de governo dele, o que a gente pode esperar dele, o que isso pode ou não afetar o Brasil, né? E no final do vídeo vocês vão ver mais ou menos a minha linha de raciocínio. Hoje não vai ter PowerPoint, porque eu formatei meu computador essa semana e esqueci de instalar a porra do PowerPoint, o pacote Office inteiro de novo. Então a gente vai aqui com uma... inclusive até dar uma dica pra vocês, tá? Se vocês quiserem ver notícias de economia, política e tudo mais, eu tirei isso aqui do Infomoney. Eu li também, obviamente, os planos de governo tanto do Biden quanto do Trump. Eu dei uma olhada no da Jo Jorgensen, sei lá como é que fala o nome dela, que é do Partido Libertário, que eu achei curioso. Ela tem, acho que, quase 4 milhões de votos, então não é uma pessoa tão irrelevante assim. Mas eu li o do Biden e o do Trump, principalmente, eu não li inteiro, porque é um pouquinho extenso dos dois, né? Então eu peguei as propostas e achei no Infomoney esse quadrado aqui, digamos assim, essa montagem aqui dos principais pontos do Joe Biden, que muito provavelmente vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, tá? Vamos aqui pra eu ler a fotinha. Então, aqui, ó. O que a gente tem aqui? Eu vou... importante é deixar uma coisa bem clara. Eu vou falar aqui o meu ponto de vista sobre a questão econômica e o que pode acontecer do ponto de vista econômico. Eu não vou entrar em questões sociais ou questões mais técnicas em relação aos acordos de meio ambiente, por exemplo, porque eu não tenho conhecimento para isso. Então, eu não vou falar de algo que eu não sei, então eu vou falar só daquilo que eu tenho conhecimento, que é nem tanto conhecimento assim, mas eu tenho algum conhecimento que é da parte econômica da coisa, tá? Então aqui, ó, economia em si, aumento de impostos para empresas de 21 para 28. Isso aqui foi uma coisa que o Trump fez no primeiro dia de eleição dele. Até saiu aquele meme dele com a carta na mão, que não lembro se era aquilo exatamente, mas no primeiro dia de governo do Trump, ele baixou de 35% para 21% os impostos para as empresas, né, que ele é um cara muito pró-mercado, né, ele é um cara que ele quer ver a economia funcionando, a economia girando, e ele sabe que, o Trump no caso, ele sabe que o Estado se meter no meio não é algo tão legal, até porque ele tem empresa, né, ele é bilionário por causa das empresas dele, inclusive, não sei se é verdade ou não, mas dizem que ele abriu mão dos $400 mil que ele ganharia de salário anual e durante os 4 anos de governo dele, né? Mas enfim, voltando pro Joe Biden, aumento de impostos para as empresas de 21 para 28. Na época, como eu falei antigamente, na época do governo do Obama era 35, depois o Trump conseguiu reduzir para 21 e agora o Biden vai aumentar para 28. Não volta para os mesmos 25 do 35, perdão, do Obama, mas vai para 28, que é um aumento considerável, digamos assim, né? 7 pontos percentuais é uma coisa bem pesada quando você parar para pensar numa empresa como um todo, né? Taxa mínima sobre lucros estrangeiros de 21% acima dos 10,5 atuais. O que isso quer dizer? Eu não lembro exatamente se é a empresa de fora que está lá ou a empresa de lá que está ganhando dinheiro fora do país. Eu não lembro exatamente o que é. Aliás, eu vou até pesquisar sobre isso, né? Vamos lá. Tá, voltando aqui então, agora que eu já olhei para confirmar certinho, é sobre empresas estrangeiras que têm lucro dentro dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é uma medida bem como é que fala? Protecionista, digamos assim. Então ele quer aumentar bastante empresas estrangeiras que tenham um lucro dentro dos Estados Unidos, um lucro considerável, não lembro qual é o mínimo agora. E não tem também no site da Infomoney, eu vou acabar faltando essa informação para vocês. Incentivo fiscal de 10% para certos investimentos na produção nacional, que é mais uma coisa muito protecionista, que é um pouco do que o Trump queria fazer também. Não dessa maneira, não desse jeito, né, taxando. O Trump tentava de outras maneiras manter o protecionismo, mas o Joe Biden pretende fazer dessa maneira. Se ele vai conseguir, já é outra história. Retomada do programa de saúde pública conhecido como Obamacare. Aqui eu acho que teve um erro de digitação, um erro de redação deles, porque não é retomada, né? Porque o Trump ele não acabou com o Obamacare. O que é o Obamacare, a grosso modo, falando bem por cima? É basicamente o governo pagando planos de saúde para as pessoas. Basicamente é isso a grosso modo, tá?
E aqui teve o custo não divulgado, porque muito provavelmente se ele divulgasse o custo isso aqui ia ter ia ser muito rechaçado, porque durante o governo do Obama era estimado, se eu não me engano, 1,5 trilhão de dólares gastos a cada 2 anos. Eu não lembro exatamente agora, mas era um número muito alto que o governo gastava para dar esses planos de saúde para as pessoas mais pobres. E isso acabou não gerando tantos resultados quanto o Obama queria, né? Por isso que o Trump reduziu bastante isso. Ele reduziu tudo que ele queria acabar, não acabou porque o Senado não deixou. O Senado ou o Congresso, agora não lembro exatamente. Mas um dos dois não deixou ele acabar com o Obamacare, mas ele reduziu bastante o gasto do Estado americano com a saúde pública, digamos assim. E agora o Joe Biden, que era, pra quem não sabe, Joe Biden foi vice do Obama nas duas eleições dele, se eu não me engano. Então ele quer voltar com isso. Retirada da grande maioria dos soldados americanos do Afeganistão e foco no combate ao Al-Qaeda e Estado Islâmico. Isso aqui é uma maneira de maquiar mais uma guerra ao terror, tá? Mais uma guerra que o glorioso George W. Bush iniciou com muita força em 2001 por causa dos atentados de 11 de setembro. E aqui ele vai basicamente, ele fala retirada da grande maioria, ele vai tirar do Afeganistão e basicamente ele quer tirar do Afeganistão e botar no Iraque, algo desse tipo assim. Então não esperem que ele vá fazer o que o Trump fez, que é realmente retirar várias tropas do Oriente Médio. Porque pro Trump ele não quer uma guerra pelo petróleo, né? O Trump não queria uma guerra pelo petróleo, ele quer uma guerra comercial, não uma guerra de armas, digamos assim. Retomada do acordo nuclear com o Irã se o Teherã voltar a cumprir um pacto, além de uma campanha de desnuclearização da Coreia do Norte. Aqui é algo um pouco perigoso, né? Voltar a ter acordos nucleares, voltar pro Irã voltar a ter. Porque, se eu não me engano, eu não lembro se foi no final do governo Obama ou no começo do governo Trump que os Estados Unidos basicamente proibiu o Irã de ter armas nucleares, então ele quer voltar a ter isso porque isso pode gerar muito dinheiro para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, uma das principais rendas de comércio deles é vendendo armas, então se eles venderem armas nucleares para o Irã, pode ser algo bem lucrativo para os Estados Unidos. Questão da imigração, fim da construção do muro na fronteira com o México. O muro não terminou de ser construído ainda, afinal a fronteira com o México e Estados Unidos é bem grande. Então ele quer acabar com essa construção desse muro. Isso vai ser feito ou não, a gente já não sabe. Reversão das políticas de Trump que separam famílias de imigrantes. O que acontecia com o Trump? Ele pegava um filho de imigrante ilegal, imigrantes ilegais, deixar isso bem claro, e cuidava dos filhos dos imigrantes, separava eles dos pais. Ele fazia os filhos dos imigrantes, dava documentos legais para eles e tudo mais, mas eles eram cuidados por pais americanos. E os pais imigrantes ilegais tinham que se virar para conseguir documentação e tudo mais. Outra proposta, criação de propostas no Congresso buscando uma reforma migratória e facilitação de vistos de trabalho em setores com escassez de mão de obra. Basicamente, o que Estados Unidos tem escassez de mão de obra? É chão de fábrica e trabalhos que agora me fugiu o nome, mas, por exemplo, faxineira, esse tipo de coisa. Então, eles vão facilitar imigrantes irem para lá para fazer o trabalho que os americanos não querem fazer, né? E a questão do meio ambiente, isso aqui é o que mais pega, isso aqui é o que mais as pessoas apoiaram ele, é o que mais a galera da esquerda gosta nele, que é investimento de 2 trilhões de dólares ao longo de 4 anos voltado para incentivo a energias renováveis, né? Então ele quer gastar aí 2 trilhões de dólares, o que é um custo bem alto, para incentivar as empresas a buscarem energias renováveis e deixarem de gastar tanto no glorioso petróleo, né? Porque apesar de parecer que ele quer voltar uma guerra ao terror, que supostamente pode ser por petróleo também no Oriente Médio, ele quer ter essa pegada renovável, digamos assim, essa pegada verde, para agradar a base dele, né? E aqui, o que isso aqui tudo pode gerar para o Brasil? O que a gente consegue primeiro, o que a gente consegue tirar disso aqui tudo? Vai ter muito, os Estados Unidos vai gastar muito dinheiro. Eles vão imprimir moeda, eles vão girar muito a economia deles com o gasto do Estado. E aqui vai deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Não é porque os Estados Unidos está fazendo que isso necessariamente é bom. Isso aqui vai ser ruim. Só que como é os Estados Unidos, como todo mundo usa o dólar, como é o maior mercado do planeta, tem várias pessoas que acham que é a China, mas não, o mercado mais consumidor do planeta é os Estados Unidos. Porque tem uma renda per capita gigantesca, as pessoas são extremamente consumidoras, consumistas no caso, né? Então o mercado mais consumidor do planeta é os Estados Unidos, não é a China, nem a Europa, muito menos a Europa. Então, o que a gente pode perceber daqui é que vai ter um grande gasto de gasto público dos Estados Unidos, né? Aumento de impostos para as empresas, o que vai gerar uma queda na bolsa dos Estados Unidos, né? Nas bolsas dos Estados Unidos. Nenhuma empresa gosta de ser taxada e o Biden pretende taxar as empresas, taxar
Aqui tem outra coisa que não tá aqui também, mas ele quer taxar grandes fortunas, basicamente é o que falam aqui no Brasil também. Isso a gente já viu que não dá certo em nenhum lugar, então é algo bem perigoso pro Joe Biden fazer. Até porque ele vai taxar a empresa e vai taxar o dono da empresa. Então o cara vai ficar meio que, né, desconfiado e vai. Ele muito provavelmente vai acontecer muito de empresas migrarem cada vez mais para a China, né? A China vai ganhar, muito provavelmente vai ganhar muito poder comercial com essas ações do Biden. Ele não pretende bater de frente com a China que nem o Trump está fazendo, então cada vez mais a gente vai ver coisas made in China no planeta inteiro, né? Porque a China ela tem uma mão de obra extremamente barata, apesar de os números oficiais dizerem contrários, tem gente falando que números oficiais do governo chinês que dizem que lá a renda per capita é melhor que a do próprio Brasil, melhor que a, se não me engano, Portugal também. Então, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico, porque você não pagaria tanto para os seus empregados, para os seus funcionários, no caso, e mesmo assim conseguiria ter um lucro gigantesco a ponto de ser viável levar uma empresa dos Estados Unidos para a China, né? Mas isso acontece, várias empresas têm fábricas na China porque é extremamente barato fazer coisa lá, né? A mão de obra é muito barata. Então, a tendência é que cada vez isso mais aconteça, a China ganhe poder comercial, os Estados Unidos percam poder comercial, e talvez eles tentem retomar, eles tentem ganhar poder no ponto de vista político, né? Que eles vão perder comercialmente, que o Trump estava querendo fazer dos Estados Unidos a maior potência comercial do mundo, que não é. Ela é a maior economia do mundo, é a maior potência militar do mundo, mas economicamente a China tem mais relações com o resto do planeta. Então, o que a gente vai perceber aqui, como que isso tudo afeta o Brasil? A grosso modo não vai fazer tanta diferença, tá? Porque como eu vi no vídeo do Kim Kataguiri, até fui dar uma pesquisada mais sobre isso, a previsão para o ano que vem é bem ruim no Brasil, então tanto faz se for Trump ou Biden, não vai fazer muita diferença, a menos que, sei lá, o Joe Biden pegue e injete $1 trilhão aqui por algum motivo aleatório que a gente não sabe. Mas muito dificilmente isso vai acontecer, então não esperem que o dólar vá abaixar tanto. O dólar vai abaixar nos outros países, porque assim, o dólar não está se valorizando tanto. Ele deu uma aumentada na pandemia, depois voltou a baixar um pouquinho. É o real que está perdendo muito valor, tá? Isso não seria algo tão ruim se a gente se a gente conseguisse ter relações comerciais melhores com os Estados Unidos, que a gente não consegue. Qual que foi o principal mal do Trump durante a gestão dele? É basicamente o mal do Bolsonaro também, né? O Bolsonaro herdou esse mal do Trump, que é ter um projeto de poder, digamos assim, a longo prazo, onde as coisas que ele está fazendo hoje, que no caso de 2016, quando ele foi eleito, são coisas que vão surtir efeito para a população no longo prazo, mais do que 4 anos, que é o que o Bolsonaro está fazendo aqui também. E ele fala muita besteira, então ele perdeu muita popularidade e as pessoas não conseguiram ver a diferença que as coisas que ele fez poderia fazer na vida delas. Porque realmente não fez tanta diferença nos Estados Unidos. Ele conseguiu reduzir bastante taxa de desemprego, as empresas voltaram a crescer, a renda média voltou a crescer, taxa de juros baixíssima. Então, isso ele conseguiu fazer no curto prazo, mas curto médio prazo, entre aspas, seria 4 anos, né? Mas as pessoas não percebem tanto isso. É o mal dele e do Bolsonaro também aqui no Brasil, que agora o Bolsonaro já se estrepou inteiro, muito provavelmente que ele sofre impeachment ano que vem. Então, o que vai acontecer basicamente é isso, né? A gente vai manter relações comerciais relações promíscuas comerciais com os Estados Unidos, a gente vai vender por pouco e comprar por muito, a mesma coisa basicamente. Então não vai fazer tanta diferença na nossa vida. Não espere que o dólar fique baixíssimo, não espere que a gente possa ir para os Estados Unidos a qualquer hora, que as coisas vão ficar fáceis, porque não vão, né? Então basicamente é isso, gurizada, por hoje. Eu vou deixar esse recado aqui. Espero que vocês curtam o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal aí, aquela porra toda. Eu não vou eu vou ficar por um tempo, pelo menos umas 2 semanas fora do Instagram, então se vocês quiserem ver minhas coisas vai ser só aqui. Eu nem vou avisar por lá, então ativa o sininho aí que tá em algum lugar, não sei como é que fica essa porra, pra onde vocês estão vendo, mas se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho aí pra vocês continuarem acompanhando. Eu tenho outro canal que tá parado há 4 anos já, eu vou tentar voltar com ele pra fazer gameplay, então vou fazer uns gameplays também pra gente dar uma risada jogando CS, jogando Gartic, jogando qualquer coisa juntos. Então é isso, gurizada. Um beijo, falou, fui!